Tenho o prazer de receber aqui nosso querido amigo João Scarpa. Joãozinho, como é que você tá? Tudo bem? Tudo jóia. Estou aqui parabenizar vocês, né, pelo programa que está sendo muito bem visto, muito bem conceituado. Parabéns para vocês. Obrigado, João. João é amigo há muito tempo já. Nós nos conhecemos, é um grande amigo e ele é também, claro, né, ator, diretor, produtor ativo da cena artística e cultural da cidade de Piracicaba, atualmente co-vereador por meio da iniciativa até então inédita em Piracicaba, o mandato coletivo A Cidade é Sua, filiado ao Partido Verde aqui da nossa cidade, co-vereador também nas ações aqui da nossa querida cidade de Piracicaba. A gente vai falar hoje um assunto muito importante, claro, ele vai voltar mais vezes para a gente falar sobre o mandato coletivo, que é muito interessante também, mas hoje o foco principal é falar sobre adoção. João é pai, adotou. Vamos falar um pouquinho sobre isso, João, sobre essa questão de ser pai, só que antes a nossa vinheta. Pode soltar, vai. João, explica para nós então, por gentileza, como é que você tomou essa iniciativa, né, de adotar, uma iniciativa tão nobre, né? Mas vamos falar um pouquinho como que surgiu essa vontade. Bom, Neto, assim, quando me perguntam isso, eu falo que eu não sei a resposta. É uma coisa que sempre esteve dentro de mim, né, essa vontade de cuidar de alguém, de se preocupar com alguém, de dar amor, dar carinho, mas também ter alguém que faça isso pela gente, né? Uhum. Eu sou um pai solo, né? Sou solteiro. Sim. Então, eu fiquei há muito tempo já com isso na cabeça, essa vontade e tal, até que falei, não, um dia eu tomei uma decisão, falei, vou atrás, né? De ver burocraticamente como que isso funciona, né? Quais são as medidas que eu tenho que tomar, procurei o fórum, a Vara de Infância e Juventude, né? Perfeito. Para poder me inscrever e passar por todo o processo que qualquer pessoa que queira adotar uma criança tem que passar. João, você falou que você é pai solo, né? Essa terminologia, né? Pai solo, né? Pai solo é tudo, né? Tá ali presente o tempo todo, né? Pai e mãe. Pai e mãe, exatamente. Mas em algum momento você pensou nisso? Ó, vou ter uma dificuldade? Ou isso nem passou pela sua cabeça quando você falou, não, eu mesmo, assim. Queria que você falasse um pouquinho, primeiro quando você pensou sobre isso e depois quando você encarou a questão burocrática que existe e faz parte. Houve alguma dificuldade? Bom, como eu disse para você, eu não sei explicar direito o porquê de querer ser pai, até hoje, né? Mas eu pensava nisso, né? Tanto é que quando eu procurei para uma criança para adotar, porque poderia ter sido pai biológico, naturalmente, como a maioria dos pais o são. Certo. Mas eu procurei uma criança já mais adulta, que a gente chama de adoção tardia, na faixa dos 7, 8 anos, assim, que inclusive são as crianças que têm mais dificuldade em serem adotadas. Mas por que isso? Porque a gente que trabalha, viaja com apresentação e tal, falei assim, se eu adotar um recém-nascido ou um bebê, eu não vou conseguir dar conta, não vou conseguir cuidar de acordo, sei lá, pensei, se de repente o bebê começa a chorar, eu não sei o que é, começa a chorar junto, entendeu? Então, eu falei assim, melhor pegar uma criança mais independente, que já sabe andar, já sabe falar o que está sentindo, sim, né? Sim. E foi nesse contexto aí, né, da questão da idade, que o Murilo apareceu na minha vida, né? Então, antes... Esse processo demorou muito, João, para conseguir... A gente sabe que ele é um pouco moroso, né? Tem uma série de etapas. Fala um pouquinho como é que foi tudo isso. Isso demorou para você? Acho que demorou muito ou não? Na realidade, quanto mais nova é a criança, mais difícil é o processo, né, burocrático, certo, mais tempo demora. Como eu pedi uma criança com um pouco mais de idade, então o meu foi até consideravelmente rápido. Eu dei entrada em 2013... né? Aí em 2014 eu já fui chamado para passar pela assistente social, psicóloga, né? Participei das palestras, até ser tá autorizado a fazer parte do banco, né? de pais que querem adotar uma criança. Aí em 2016 já apareceu uma criança para eu conhecer, que não era o Murilo. Inclusive a minha história com o Murilo ela é bem diferente, assim. Eu fui chamado para adotar uma outra criança. Olha só. Que morava no mesmo abrigo que ele. Eles eram amigos, tinham a mesma idade. Só que essa outra criança não tinha muita vontade de ser adotada, né? Ela queria voltar para a família. Tá. Então toda vez que eu ia buscá-la para passear, ele se chama Micael, esse outro menino, ele falava assim, tio, eu vou, mas o Murilo pode ir junto? E aí o Murilo ia junto. Então eu comecei a criar um laço de afetividade mais com o Murilo do que com o próprio Micael, né? Que estava ali para eu adotar. Entendi. E aí a gente começou a passear, a sair junto, que tem todo um processo de conhecimento, inclusive, né? Até o momento em que ele decidiu
que ele queria ser adotado. O Mikael acabou voltando, de fato, para a família, né? O pai conseguiu pegar a guarda de volta. E aí eu comecei nesse processo de aproximação com o Murilo. Em 2016 foi isso. Isso foi em 2016, né? Quando iniciou, de fato, o processo. Isso. Agora, até chegar esse momento de você conhecer hoje o seu filho, você teve um período de espera, João? Sim, foi quando eu dei entrada, né, foi em 2013 até 2016, então foram cerca de 3 anos. O processo burocrático, né, para legalizar a papelada para adotar e também o processo de aproximação com o Murilo. Eu já era voluntário, né, lá na casa do Bom Menino, certo. E o Murilo morava lá, então eu já tinha visto ele por lá. Né, não tinha me aproximado nem nada, né, mas eu já tinha visto ele por lá, mesmo porque quando a pessoa vai ser voluntário na casa, o foco dela não pode ser a adoção. Correto. É o apadrinhamento voluntário que eles falam lá, né? Sim. Então, foram uns 3 anos, né? Agora, a maneira como ele veio morar em casa, nesse período a gente teve alguns percalços, né, emocionais. Sim, e tudo mais, que é normal, uma inclusive. Adaptação. Mas sempre com acompanhamento psicológico, né, das psicólogas do fórum e tal. A gente teve um período de distanciamento e tal, e na reaproximação, ele falou assim, tio, pode passar as férias na sua casa? Eu falei assim, não. Pode, vamos ver, né, o que acontece, né, para ver um acostumar com a rotina do outro. Isso foi no dia 30 de junho de 2016. Ele saiu da escola, eu passei no abrigo, peguei e levei para casa. Nunca mais ele voltou. Ai, que legal, gente. Tá comigo até hoje. Aí veio toda a documentação, né, a parte burocrática, né, que a gente precisou fazer, né, e mudar de escola, né, aí a vida de pai, né, de vai buscar na escola, leva na escola, que eu já comecei a sentir de uma maneira bem mais prática, né. Muito bom. Mas eu tenho também, Neto, o apoio, eu recebi muito apoio dos meus familiares, né? E eu tenho uma irmã que precisou assinar junto comigo a documentação. Porque eles argumentam da seguinte forma, se alguma coisa acontece comigo, alguém tem que ser responsável. Vai ter que ser responsável, claro, porque você é solo, né? Isso. Olha só. Então a minha irmã assinou junto, né? Então ela tem essa corresponsabilidade assim comigo. E essa participação da família é muito importante, né, João? Quer dizer, você teve em algum momento algum familiar que também teve o caso de adoção ou não? Foi a primeira experiência e uma decisão? Na minha família foi a primeira experiência nesse sentido. E todos gostam muito dele, ele também gosta muito. É uma família grande, nós somos em 15 irmãos, né? Que legal. Então ele ganhou tipo 15 tios, ganhou uma família enorme. Bastante gente. Bastante gente. E todos gostam muito dele também, né? Ô, João, eles falam adoção tardia. Talvez mudar um pouco a nomenclatura, né? Talvez adoção essencial. Eu não sei se fica um pleonasmo, né? Porque a adoção é essencial, mas eu acho que essa questão da tardia é uma questão realmente de estar presente, né? De acontecer. Isso. Né? Talvez mudar um pouquinho, né? Porque eu acho tão importante, né? Ô, João, conheço você há muito tempo e muitas atividades artísticas, né? Ele está presente com você também, né? Como atividade artística. Então, assim, ser um pai solo nada tem a ver com a demanda necessária para se criar um filho. E eu me inspiro muito em você e eu vejo muito como você é presente na vida dele. E a sua vida, os seus afazeres, hoje também como vereador, nada disso houve qualquer tipo de dificuldade de estar presente e nem dificuldade de você estar presente nas suas atividades, né? Exatamente. Isso é uma experiência muito legal para você compartilhar, Inclusive, eu queria falar que, por exemplo, a vinda dele para minha vida me trouxe outros propósitos para a vida. Eu não tinha feito uma universidade. Então, em 2017, eu me inscrevi numa faculdade, fiz licenciatura em artes visuais, concluí. Uma outra coisa que, assim, tipo, eu nunca tinha ido atrás de trabalho, assim, em audiovisual, sabe? Televisão, essas coisas, assim. Eu sempre gostei muito mais de teatro. Mas daí eu percebi que eu precisava ampliar o meu campo profissional para poder garantir também, né, um futuro para ele. E aí eu comecei a ir atrás da parte de publicidade, né, essa parte de conteúdo, enfim. Então, é bom nesse sentido também, porque a sua vida muda 180 graus. Outras escolhas também, outras oportunidades. Outras escolhas, acho que você falou muito certo. Tem que ser uma escolha muito bem pensada, inclusive. João, falando sobre escolhas, vamos falar das adaptações, né? A gente vai se adaptando também, né? Essa nova relação, né? E junto com a família, você destacou a sua irmã, que prontamente foi lá e também estou presente também nessa adoção, que não é só assinar, mas acho que há um conceito também de família, né? É a tia que também está ali para assumir. Como é que foi toda essa introdução dessa nova vida do João Scarpa, também em relação à família, amigos, enfim?
Como é que foi tudo isso, João? A gente tem que mudar um pouco a programação, né? Alguns programas pessoais, né? Mas eu sempre levei ele junto, né? Porque ele já tinha, quando ele veio comigo, ele já estava com 10 anos. Hoje está com 16. Que legal, né? Um moço já. Tá moço, tá mais alto que eu, inclusive. Então eu sempre procurei levá-lo junto, sempre procurei incluí-lo, né, nas minhas atividades e também procurei me incluir nas atividades dele. Então na escola, todas as escolas pelas quais ele passou, eu fazia parte da APM, da Associação de Pais e Mestres. Quer dizer, isso também foi algo que você se adaptou. Não, tem que fazer parte. Tem que fazer parte. Então, tipo, tem reunião tal horário, vamos. Tem que organizar uma festa para a escola, vamos. Né? Então, pai é isso, tem que estar ali junto, participando, né? E uma coisa interessante, assim, né? Por exemplo, que o nome dele de batismo é o Murilo e o sobrenome que ele tinha, né? Então, quando ele veio comigo, ele queria mudar o nome. Né, queria colocar um outro nome. Daí eu falava para ele, não, filho, não precisa mudar o nome. Você já é, Murilo já é você, já tem a tua história. Já te chamam de Mumu, por exemplo, algumas pessoas carinhosamente. Eu falei, mas eu queria mudar e tal, não sei o quê. Aí a gente falou, então você pode aumentar, né, o nome. Aí ele falou, então eu quero colocar João Murilo. Ah, que legal. Nome do pai. Nome do pai. E daí ficou João Murilo Scarpa. E se ele encontra com vocês, por exemplo, ele não te conhece, fala, oi, tudo bem, prazer, eu sou o Neto. Ele vai falar assim, é prazer, eu sou o João. Que legal, entendeu? Que legal. Então é uma coisa assim que a gente fica muito emocionado de falar, né? É indescritível, né, a emoção. Tanto é que, por exemplo, assim, eu até fiz, se me permite mostrar. Claro que isso sim. Isso aqui é de segunda-feira. Olha que legal! Ele falou assim, pai, vamos fazer uma tatuagem? Eu falei, vamos fazer. Aí eu peguei, com medo que eu tenho de tatuagem. Você não tinha nenhuma tatuagem? Nenhuma. Aí eu peguei e fiz essa discretinha aqui, ó. Ah, legal. Que é um JM, né, que é João Murilo. Sim. E um solzinho, né, porque eu falo pra ele que ele é o sol da minha vida. É a luz da vida, né? É a luz da minha vida. Estamos ao vivo aqui falando com o João Scarpa, ele é aqui de Piracicaba, ator, diretor, educador. Hoje também faz parte ali de um projeto muito legal junto à Câmara de Vereadores, né? Está como vereador num mandato coletivo, né? Tão importante. A gente vai ter a oportunidade de conversar com essa equipe que é um mandato coletivo aqui no programa também. Vamos saber um pouquinho mais sobre isso, né? Para a gente entender melhor o que seria. Mas o fato hoje, o principal aqui da nossa entrevista com o João Scarpa é falar sobre adoção. E você pode participar conosco, 2534-1234, 991-41-1048. Faça a sua pergunta ao vivo aqui para o João Scarpa. João, você já sofreu algum preconceito por ser pai solo? Assim, algum tipo de dificuldade? Eu digo assim, ou um preconceito direto, uma discriminação, né? Ou assim, ninguém pensou que pode existir um pai solo? Quer dizer, tem certas coisas, né, na nossa sociedade, elas são feitas exclusivamente por uma sociedade onde é um padrão. Sim. Então você se depara com isso o tempo todo. Você, enquanto vereador, também deve pensar assim, pô, mas só pensa num tipo de situação? A diversidade faz parte aqui do nosso mundo, né? Exatamente. Você já se deparou com isso, João? Então, a gente está passando por uma fase, graças a Deus, de novas configurações familiares, né? Então, por exemplo, o neto que mora só com a avó é uma família. Isso, né? Boa. A gente tem muitas famílias, muitas mesmo assim, que são mantidas por mães solo. Exato. Né? Então, as dificuldades que eu encontrei, Neto, foram exatamente no serviço público. Vou te dar um exemplo. Então, por exemplo, você leva ele no médico, tal, eu tinha que fazer o cadastro dele lá, e aí o que vinha escrito? O nome da mãe. E no nosso documento, no documento que ele tirou novo, certidão nascimental, não consta o nome da mãe. Então, aí emperrava o sistema. Porque se não colocasse o nome da mãe, olha isso, o negócio não ia para frente. Né? Então, em alguns locais, foi super compreensiva, a atendente entendia, tal, vamos tentar de uma outra forma e tal. Só que teve um local específico, quando eu fui tirar o SIC, que o cara não quis nem saber. Né? O atendente lá não quis nem saber. Não, você vai ter que voltar, você vai ter que trazer o documento tal, assim. E aí eu falei, nossa, mas tá aqui na certidão, nascimento, tal, não sei o quê. Não, você tem que trazer o papel do juiz, você tem que trazer não sei o que mais. Aí eu voltei no outro dia, aí ele não viu nada daqueles papéis que eu levei. Ele simplesmente pegou e fez. Né? Então, me pareceu um pouco assim, tipo, de querer mesmo dificultar. Né? Foi uma falta de sensibilidade, em primeiro lugar, muito grande. Né? A ignorância ela acaba regendo, né, algumas atitudes burocráticas, infelizmente, desse país. A ignorância prevalece. Né? E a ignorância é que não sabe lidar. Quando você não sabe lidar, você cria obstáculos. Né? Exatamente. É uma coisa... Mas isso precisa mudar, né, João? Precisa ter algumas alterações aí, né? Inclusive, eu fui tirar o título de eleitor, né, dele agora. Dele agora, 16 anos. Já fica aí, pra você chamar a atenção de todos que estão em casa, dos jovens, tire o título de eleitor. Tire o título de eleitor, muito importante. Aí lá já consta
No Olha site só. já consta assim, tipo assim, nome do pai e nome da mãe. Aí embaixo tem um íconozinho escrito assim, não consta. Tanto no nome do pai quanto no nome da mãe. Né? E hoje eu fui mudar de posto, né, de saúde e tal. Cheguei lá, da moça falou assim, nome da mãe e tal. Falei assim, então não consta tal. Ela, sim, é adoção. Olha só. Então ela já estava um pouco mais instruída. Vai evoluindo, Vai né? evoluindo, né? Aos poucos vai evoluindo. Mas agora, algum tipo de preconceito, João, assim, que você teve que lidar, né? A questão da... Claro que a adoção está mudando bastante, graças a Deus, né? E as pessoas estão adotando mais. Sim. E o João está aqui justamente para servir como referência, né? As pessoas que querem ser pai, querem ser mãe, e de repente, ou casal, ou solo, como é o caso do João, né? Solo, nunca sozinho, né, João? Exatamente, nunca, né? sozinho. Nunca sozinho. E você já teve alguma coisa que você teve que enfrentar além disso? A gente falou da parte burocrática, alguma coisa que você falou, cara, isso me deixou triste, mas temos que superar isso também. Isso já aconteceu de, por exemplo, alguma pessoa, como ele já era mais grandinho, né, maiorzinho quando ele veio morar comigo, então no bairro que ele morava, algumas pessoas já o conheciam. Então, aconteceu de depois estar em algum evento com ele, e a pessoa estar lá, e eu falava assim, esse aqui é meu filho. Mas você é filho de verdade? Sabe umas perguntas assim? Filho de verdade. Seu filho de verdade? Eu falei, claro que é meu filho de verdade, porque não seria. Não, que ele morava lá e tal, não sei o quê. Então, esse tipo, às vezes, das pessoas, talvez pode ser até a curiosidade, né? Eles falam, tipo, pai de criação. Você é pai de criação? Eu falei, não sou ainda pai tem de criação. essas frases, né? Não, eu sou pai. Né? Da mesma forma que você também é pai do seu filho, eu também sou pai do meu. Né? A única coisa é que ele não é biológico, mas é do coração. Né? Então, é a mesma forma. Então, esse tipo de comentário, às vezes, vem, inclusive com ele. Uma vez ele estava num espaço, numa festa, tal, ele encontrou uma pessoa que eu já conhecia também. Aí ele falou assim, eu sou filho do João Scarpa. João Scarpa? Mas como assim? Você é filho dele, mas então ele adotou você. Sabe, esse tipo de... Sabe, porque tipo, já me conhecia, né? Sabia que eu não tinha o filho, né? Até então. Então, esse tipo de comentário, e às vezes curiosidade também. Mas como que funciona? Ele chama você de pai? Mas ele respeita você como pai? Mas por que você não pegou criança? Por que você não pegou bebê? Né? Comentários que, né, não levam a lugar nenhum, você vê que Mas depois a pessoa conhece a história, vê como foi. Acho que é importante isso que a gente está fazendo aqui hoje, para desmistificar também um pouco. Né? A pessoa acaba entendendo e tal, às vezes até depois se desculpando, né? Mas já aconteceu algumas vezes, sim, esse tipo de comentário, de situação. Vamos lá, tem pergunta chegando para nós, estamos ao vivo, 991411048, 25341234, hoje aqui com o João Scarpa, pai solo, pai é pai de amor, pai que tem muito para ensinar, muito para trocar para nós, e conosco aqui, servindo de inspiração para você que está em casa também. Pois não, Maria? Tem participações aqui no nosso WhatsApp, você também pode mandar o seu alô, tem um pessoal comentando, gostando muito, falando um pouco da sua experiência, né? Às vezes a pessoa não quer se identificar de imediato, mas... O papo está sendo muito produtivo, João. Que bom, a Beth está mandando um legal. recadinho aqui para você, dizendo, nossa, meu Deus, que lindo. João, você tem todo o meu respeito. Parabéns, realmente chega a emocionar. Deus os abençoe sempre, você e o Murilo. Amém. Para você, coraçõezinhos, não te conhecia, mas te admiro muito. Ó, que legal. Obrigado, gente. Obrigado, Beth. Um beijão para você também. E é isso, né? A gente admirar é tão fácil, né? É tão fácil admirar, né? A gente tem essa possibilidade de admirar. A gente sempre vai para o lugar mais difícil, né? O caso da telespectadora, você que está assistindo, a gente sabe disso. Mas tem tantas pessoas interessantes, tantas histórias, tantas trocas importantes. Ter essa troca com o João Scarpa aqui, eu já o conheço há muito tempo, como eu falei no início da entrevista, mas tê-lo aqui para falar sobre isso é muito importante para você que está em casa, né? Então, pessoas como o João, tem muitas por aí, a gente tem que garimpar, né, João? Tem e valorizar, né? E incentivar. Né? Porque realmente a pessoa ela tem que estar muito disposta, viu, Beto? Porque existe tem um processo de conhecimento, de aproximação, que às vezes dificulta um pouco, porque a criança ela vai testar sempre você. Até que ponto você quer ser meu pai? Sim. Né? Então você tem que estar muito preparado psicologicamente para que a criança possa entender que realmente. E faz isso por segurança. Faz isso como uma questão de segurança para ela. Né? Ela já passou por tanta coisa também claro, na vida, então, né? Tanta situação de exclusão, que ela fala, será que?
É isso mesmo. Mais uma, né? Mais uma Exato. vez vai acontecer. Então, mas eu sempre estive ali firme e forte, Boa. né? Com orientação, inclusive, da psicóloga. Não, João, é assim mesmo. Vai acontecer e vai acontecer mais vezes. Até que um dia eu tive uma conversa bem séria com ele, né? Tal, expliquei, mostrei para ele o documento que estava em andamento, que o juiz já tinha chamado. Então isso deu uma segurança maior. Quando ele te chamou de pai, João, pela primeira vez? Quando a gente foi no fórum, que eu fui pegar a guarda dele. Fazia uns 6 meses que ele já estava comigo. Aí a gente estava sentadinho lá, ele olhou para mim e falou assim: você tá preparado? Eu falei assim: para quê? Ele falou assim: para ser meu pai. Eu falei assim: eu estou, e você está preparado? Eu falei assim: para quê? Para ser meu filho. Eu falei assim: tô. Eu falei: então nós somos pais e filho. Desculpa que... Sim. É emocionante. Não, sempre que eu me lembro desse momento específico, e ele ficava ensaiando no banheiro antes disso. Então ele ficava no banheiro e ficava assim: pai, papai, pai, pai. É porque ele me chamava de tio. Sim, Né? sim. Daí ele ficava treinando e tal, e a partir desse dia, sempre pai. A gente briga, discute, mas ele sempre pai. Pai, tá louco, pai? O que é isso, pai? Não sei o quê, entendeu? Então já tá registrado. Ai, Show de bola. João, quero te dar um abraço. Você é meu amigo, você sabe disso há muito tempo. Obrigado, viu? Muito feliz pela sua oportunidade de compartilhar tudo isso com a gente aqui. Eu agradeço muito o convite de estar aqui falando um pouquinho da história e tentando incentivar aqueles que estão com vontade de adotar, que realmente vale a pena. Aliás, o João tá... Que dia que você está na Câmara de Vereadores? Que dia que você... O pessoal pode te procurar, de repente está assistindo famílias que querem alguma orientação. Pode, né? a gente está lá de segunda a sexta, das 8 às 6 da tarde, né? Aí. Todos os dias estamos lá na Câmara dos Vereadores, a gente pode conversar assim sobre isso. Show de bola. Pois não, Maria, diga lá, tem mais uma manifestação aí. Vai lá, Maria. tem sim, João. O pessoal está aqui emocionado acompanhando, né, o seu relato, a sua história de vida. O Paulo está dando uma boa noite a todos. Sensacional, João. Muito bom. Scarpa é especial. Conheço que ele legal. da Paixão de Cristo. Opa, quem não conhece o João da Fala Paixão de que eu Cristo, tô né? mandando um abraço. Esse Show. é o Paulinho Correr. Paulinho. Que legal, pai João. Parabéns isso aí. ao Murilo, que escolheu um excelente pai. Obrigado, Paulinho. Um grande abraço para você, querido. Um grande amigo. Show de bola. Valeu, João. Obrigado, viu? Obrigado Mais a uma vocês, vez, querido. obrigado aí. Obrigado, Valeu. gente. Até mais.